Pai do Senhor, meus irmãos, passando aqui para dar continuidade ao nosso estudo, vou estar trazendo aqui hoje o conteúdo do capítulo 11 de Apocalipse. Se os irmãos quiserem acompanhar na Bíblia Sagrada de vocês, a gente vai estar meditando em alguns tópicos, em alguns versículos, para aprender mais o que o livro de Apocalipse vem nos ensinar. Apocalipse, capítulo 11, diz assim a palavra do Senhor: E foi-me dado o caniço semelhante a uma vara, e também me foi dito: Disponde e mede o santuário de Deus, o seu altar e os que naquele adoram. Mas deixa da parte do átrio exterior do santuário, e não o meças, porque foi ele dado aos gentios. Estes, por 42 meses, calcarão aos pés a cidade santa. A gente vê aqui no versículo 1 e no versículo 2 o apóstolo João recebendo um caniço, uma vara de medir. Ele recebe a ordem para estar medindo o santuário do Senhor. Entende-se que a ordem de medir o santuário, porque o santuário ele pertence ao Senhor, como diz aqui no versículo 1. Dispõe-te e mede o santuário de Deus. A medição, esse medir, ele quer dizer avaliar, julgar, restaurar ou preservar. Quando João recebe a ordem para medir o santuário e o povo que estava ali no santuário adorando ao Senhor, a ordem que é dada a João é para ele avaliar, é para ele fazer uma avaliação para que venha a restauração por parte de Deus. Sendo o santuário de Deus, havia ali adoradores do Senhor. Então João, como profeta do Senhor, ele recebeu a responsabilidade de avaliar, de fazer uma avaliação daquele local. O medir aqui não é fazer uma medição para saber a altura, a largura, o comprimento, mas essa medição é uma avaliação. E é dada a ordem a João para não medir a parte externa, o átrio. O átrio vem representando o que? A terra, o mundo. Ou seja, que vem falando, que vem no versículo 2, mas deixa de parte o átrio exterior do santuário e não o meças, porque foi dado aos gentios. Ou seja, pertence aos gentios que não se converteram, aos gentios que permanecem no pecado. Esse átrio externo que pertence aos gentios vem representando o que? O mundo, a terra, o seu sistema mundano. E aqui fala que por 42 meses calcarão aos pés a cidade santa, ou seja, 42 meses dá um total de 3 anos e meio. Ou seja, que durante esses 3 anos e meio, os gentios vão perseguir Jerusalém, os gentios vão perseguir a igreja, os gentios vão perseguir o povo de Deus. Então, do versículo 1 ao 2 do capítulo 11, há esse ensinamento, essa tese que vem sendo feita uma avaliação do santuário. Esse santuário vem representando o quê? Os adoradores do Senhor, os servos do Senhor. Essa avaliação serve para julgar os verdadeiros adoradores, para que venha uma restauração da parte de Deus sobre o povo de Deus. Versículo 3. Darei as minhas 2 testemunhas que profetize por 1260 dias, vestidas de pano de saco. São essas as 2 oliveiras e os 2 candeeiros que se acham em pé diante do Senhor da terra. Se alguém pretende causar-lhe dano, sai fogo de sua boca e devora os inimigos. Sim, se alguém pretender causar-lhe dano, certamente deve morrer. Essas 2 testemunhas, há algumas teses, algumas teorias que vêm ensinar. Alguns acreditam que é Moisés e Elias, outros acreditam que é Enoque e Elias. Mas há também alguns ensinamentos que acreditam que essas 2 testemunhas que serão levantadas nos 3 anos e meio da grande tribulação, na parte dos 3 últimos anos e meio, alguns acreditam também que seja o Antigo e o Novo Testamento, ou seja, a palavra do Senhor,
a Bíblia Sagrada, né? Então, assim, há esses ensinamentos. Quem é essas duas testemunhas que serão levantadas? Mas creio eu que seja, assim, dois homens, dois profetas, que irão pregar e ministrar a palavra do Senhor com o intuito de que o período da grande tribulação será um período de sofrimento e de dor, mas é um período ao qual Deus quer trabalhar no coração do homem para que haja um verdadeiro arrependimento. Deus quer que o homem se arrependa, Deus quer que o homem volte para os princípios bíblicos, para os princípios de Deus, porque o intuito de Deus com a grande tribulação, o intuito de Deus com todo o sofrimento que Ele vai trazer sobre a terra, não é somente punir, castigar, mas é que o homem venha se arrepender de seus pecados, que o homem venha voltar aos princípios de Deus e que haja um conserto e um posicionamento da parte dos pecadores. Então essas duas testemunhas é igual aos 144 mil que a gente estudou, que estarão pregando sobre a palavra, pregando sobre o reino de Deus. Essas duas testemunhas, nos 3 anos e meio de tribulação, vão ser incumbidos de ministrar, de pregar a palavra do Senhor. Então acredito eu que seja 2 homens, 2 profetas. Alguns ensinam que são Moisés e Elias, outros ensinam que é Elias e Enoque, porque os únicos homens que a Bíblia não registra que morreram, mas que foram arrebatados por Deus, foi Enoque e Elias. Então muitos ensinam que são eles, mas a Bíblia, em momento algum, enfatiza o nome dos profetas. Em momento algum a Bíblia nos dá a certeza quem serão esses 2 homens. É Enoque, é Elias, é Moisés, é Elias, ou é o Antigo ou o Novo Testamento, mas a gente acredita-se, pelo que traz aqui, do versículo 3 em diante, que serão 2 profetas, 2 homens que Deus vai levantar. Mas a Bíblia não dá o nome desses homens. Mas eu, particularmente, creio na tese de que esses 2 homens venham a ser, sim, Enoque e Elias. Eu acredito, porque é o que a gente já está vendo mais à frente, que essas duas testemunhas serão mortos pelo anticristo. E depois de 3 dias e meio vão ressuscitar. E os 2 homens registrados na Bíblia que não morreu foi Enoque e Elias, que foram arrebatados por Deus. E a gente vê que essas 2 testemunhas, elas vão receber poder. Poder para, através da sua palavra, cair fogo do céu. Através da sua palavra, as águas se tornarão em sangue, como as águas do Egito. Com o poder da sua palavra, pragas e flagelos vão acontecer sobre a terra com os homens. Então essas 2 testemunhas vão receber poder, assim como o falso profeta e o anticristo também vai receber poder da parte de Satanás. Mas essas 2 testemunhas vão receber poder da parte de Deus. Então serão 2 testemunhas, ou seja, 2 profetas que vão estar pregando ainda a palavra de Deus. Só que eles estarão aonde? Na nação de Israel, porque o foco é a nação de Israel. Como eu falei, o período da grande tribulação é um período que faz parte das 70 semanas de Daniel, é a última semana das 70 semanas que foi reservada à nação de Israel. Versículo 6. Elas têm autoridade para fechar o céu, para que não chova durante os dias em que profetizarem. Tem autoridade também sobre as águas, para convertê-las em sangue, bem como para ferir a terra com toda sorte de flagelos, tantas vezes quando quiserem. Quando tiverem, então, concluído o testemunho que devem dar, a besta que surge do abismo pelejará contra elas e as vencerá e matará. Então a gente vê que as 2 testemunhas vai ter poder para, como os profetas do Antigo Testamento tinham poder para profetizar e algo acontecia, e a gente vai ver que a besta vai se levantar e guerrear contra eles e vai vencer, e vai matar as 2 testemunhas. E mais na frente a gente vai ver versículo 8, e o seu cadáver ficará estirado na praça da grande cidade que espiritualmente chama-se Sodoma e Egito, onde também o seu Senhor foi crucificado. Ou seja, o corpo dessas 2 testemunhas vai ficar exposto para todas as nações e todos os povos verem durante 3 dias e meio. Ou seja, não será sepultado. Por quê? Porque
porque mais na frente Deus vai ressuscitar as duas testemunhas. Então sempre há um propósito da parte de Deus. E aqui vem falando que o local onde serão mortos espiritualmente é chamado de Sodoma e Egito, ou seja, Sodoma e Egito vem representando o que é a imoralidade, a prostituição, a idolatria, a iniquidade. Então é uma cidade ao qual é dominada pelo pecado. Versículo 9. Então muitos, dentre os povos, tribos, línguas e nações, contemplam os cadáveres das duas testemunhas por 3 dias e meio e não permitem que esses cadáveres sejam sepultados. Ou seja, os seus cadáveres não serão sepultados durante 3 dias e meio. Versículo 10. Versículo 10 diz assim: os que habitam sobre a terra se alegram por causa deles, realizarão festas e enviarão presente uns aos outros, porquanto esses 2 profetas atormentaram os que moram sobre a terra. Mas depois dos 3 dias e meios, um espírito de vida vindo da parte de Deus neles penetrou, e eles se ergueram sobre os pés, e aqueles que ouviram sobreveio grande medo. E as duas testemunhas ouviram uma grande voz vinda do céu, dizendo-lhes: sobe para aqui. E subiram ao céu numa nuvem, e os seus inimigos o contemplaram. Ou seja, um espírito de vida da parte de Deus vai vir e vai ressuscitar as duas testemunhas. E aqui diz que as duas testemunhas ouvem uma voz do céu chamando elas para o céu. Essa voz é o próprio Cristo chamando as duas testemunhas para o céu, pois elas já cumpriram o seu dever, já cumpriram a sua missão. E todas as nações, povos, línguas e tribos vão ver essas testemunhas realizando prodígios, serão mortas e ressuscitando e subindo ao céu envolto em uma nuvem. Versículo 13. Naquela hora houve grande terremoto e ruiu a 10ª parte da cidade, e morreram nesse terremoto 7.000 pessoas, ao passo que as outras ficaram sobremodo aterrorizadas e deram glória ao Deus do céu. Passou o 2º ai, e eis que sem demora vem o 3º ai. Ou seja, após as duas testemunhas ressuscitar e subir ao céu, veio um grande terremoto. E 7.000 pessoas foram mortas, ou seja, um número muito grande de pessoas, de incrédulos, morrem. Só que também muitos creem em Deus e glorificam. Se eles glorificam ao Senhor, porque eles se arrependem, eles creem na mensagem das duas testemunhas e diante dos sinais eles se arrependem e creem. Então aqui entra, irmão, a confirmação que há salvação no período da grande tribulação e que o propósito de Deus não é condenar o homem, mas a grande tribulação é uma maneira que Deus vai trabalhar para que o homem venha se arrepender e venha voltar aos princípios de Deus. Porque se o homem não se arrependeu no tempo da graça, Deus vai dar ainda a oportunidade e vai trabalhar também no período da grande tribulação para que o homem se arrependa, porque o propósito de Deus não é condenar o homem, mas salvar e levar ele ao arrependimento. E dentro desse estudo sobre as duas testemunhas, a gente vê falando sobre o candeeiro e as duas oliveiras, que está aqui no capítulo 11. Quer ver? Versículo 3 em diante. E darei as minhas duas testemunhas, que profetize por 1260 dias, vestida de pano de saco. São essas as duas oliveiras e os 2 candeeiros. Essas duas oliveiras e esses 2 candeeiros representam as duas testemunhas que Deus vai levantar no período da grande tribulação. A gente vê aqui o que? Simbolismo. É o que a gente está estudando. O livro de Apocalipse é cheio de símbolos. Então essas duas oliveiras e esses 2 candeeiros vêm representando as duas testemunhas. Versículo 15. O 7º anjo tocou a trombeta e houve no céu grandes vozes dizendo:
O reino do mundo se tornou de nosso Senhor e do seu Cristo, e ele reinará pelo século do século. E os 24 anciãos que se encontram sentados no seu trono diante de Deus, prostraram-se sobre o seu rosto e adoraram a Deus, dizendo: graça te damos, Senhor Deus, Todo-Poderoso que és e que eras, porque assumiste o teu grande poder e passastes a reinar. Na verdade, as nações se enfureceram, chegou, porém, a tua ira, e o tempo determinado para serem julgados os mortos, para se dar o galardão aos teus servos, os profetas. Aos santos e aos que temem o teu nome, tanto aos pequenos como aos grandes, e para destruires o que destrói a terra. Abriu-se então o santuário de Deus, que se acha no céu, e foi vista a arca da aliança no seu santuário, e sobrevieram relâmpagos, vozes, trovões, terremotos e grande saraiva. A gente vê aqui que no soar da sétima trombeta, quando o anjo soa a sétima trombeta, a gente vê que o apóstolo João, ele vê a terra sendo transformada e Cristo governando. Então entende-se, irmão, que esse soar da sétima trombeta será o início do milênio, quando Cristo vai vir com os seus santos, com a tua igreja, para destruir os inimigos de Israel e estabelecer o tempo mileniar. Então entenda-se que essa sexta trombeta vai ser bem no final da grande tribulação, bem no final. Olha só, o sétimo anjo tocou a trombeta e houve no céu grandes vozes dizendo: o reino do mundo se tornou de nosso Senhor e do seu Cristo, e ele reinará pelos séculos dos séculos. Ou seja, a sétima trombeta vai dar-se o início do milênio, do reino de Cristo aqui na terra. E os 24 anciãos que se encontram sentados no seu trono diante de Deus, prostraram-se sobre o seu rosto e adoraram o Deus, dizendo: graça te damos, Senhor Deus Todo-Poderoso que és e que eras, porque assumiste o teu grande poder e passastes a reinar. Os 24 anciãos, a gente estudou que representa a igreja, os redimidos, os salvos, e que eles vão se prostrar diante de Deus em adoração após o soar da sétima trombeta. No soar da sétima trombeta vai se iniciar o reino milenial de Cristo na terra. Então a sétima trombeta vai ser bem no final já dos 3 anos e meio da grande tribulação. E esses relâmpagos que João vê sair, que no versículo 19, abriu-se então o santuário de Deus que se acha no céu. Esse santuário é o mesmo que Deus mandou Moisés construir. O santuário que Moisés constrói no deserto é a representação desse que existia no céu. E foi vista a arca da aliança no seu santuário. E sobrevieram relâmpagos, vozes, trovões, terremotos e grande saraiva. Essas vozes, trovões, terremotos que João vê, é o poder de Deus, é a glória de Deus, que irradia todo o céu, que vai irradiar toda a terra quando se iniciar o milênio, porque no período do milênio que a gente já está estudando mais na frente, a terra será restaurada, não vai haver mais poluição, o ar vai ser restaurado, as estrelas, o sol, todas as águas, mares, rios, tudo vai ser restaurado. Então a glória de Deus vai irradiar tanto o céu como a terra. Amém? Deixa aqui essa aula. Que Deus venha abençoar grandemente você e muito obrigado pela sua participação.